Não nasceste quando quiseste, nasceste quando o céu decidiu. O momento da tua chegada foi escrito antes mesmo dos teus pais se conhecerem, antes do teu primeiro choro ecoar pela sala, antes dos teus olhos se abrirem para a luz. O teu nome, a tua história, o teu mês já eram conhecidos no coração de Deus. E se eu te dissesse que o mês do teu nascimento não é apenas uma data, é uma pista divina, uma marca celestial que revela significados ocultos sobre a tua identidade espiritual? Sim, o próprio mês, em sua certidão de nascimento, carrega um segredo que se conecta diretamente à sua missão, aos seus dons, às suas batalhas e ao seu avanço. Da mesma forma que uma semente é plantada na estação certa para florescer em plenitude, a sua alma entrou neste mundo exatamente quando precisava. Deus não age aleatoriamente. Tudo o que Ele toca, Ele planeja. E assim como havia tempos determinados para a chuva, para a colheita, para a vinda de Cristo, havia um tempo determinado para ti. Não é coincidência que certas provações te perseguem. Não é aleatório que sejas atraído por caminhos específicos. E se a resposta que tens procurado não estiver escondida longe, mas escondida no próprio tempo, o teu mês contém mensagens sagradas, mensagens proféticas, mensagens que sussurram: tu foste enviado, e foste enviado para isso. Quanto mais compreendes isso, mais as peças dispersas da tua vida começam a formar uma imagem. As coisas começam a fazer sentido. O anseio, as lutas, as agitações espirituais não são sem sentido. Estão alinhadas com uma época que o céu declarou sobre a tua vida antes mesmo de respirares. É hora de decifrar o que o mês do teu nascimento está a dizer à tua alma. Isto não é apenas um vídeo. É uma confirmação de que a tua vida não é um acidente. Tu estás aqui com um propósito e o céu deixou sinais para tu seguires. Um desses sinais é o teu mês. Janeiro carrega um peso que poucos reconhecem. É o mês do começo, mas não apenas o começo dos calendários. É o início de ciclos espirituais, missões divinas, mudanças geracionais. Aqueles que nasceram em janeiro não são comuns, são construtores do que nunca existiu antes, escolhidos para percorrer caminhos que ainda não têm pegadas. A sua presença neste mundo não é um eco, é uma trombeta. Nasceram para iniciar, para quebrar o silêncio, para agir quando o mundo ainda dorme. Muitas vezes, incompreendidos, não são impacientes, são proféticos. Sentem quando a estação está a mudar e agem antes que os outros possam ver. Isso não é arrogância, é discernimento. Há algo neles que sabe que esperar demasiado custaria demasiado. No reino espiritual, os nascidos em janeiro são catalisadores. Quando os outros dizem, vamos esperar para ver, eles dizem, vamos avançar e acreditar. As suas vidas são marcadas por primeiras vezes. Os primeiros a acreditar, os primeiros a perdoar, os primeiros a dar o primeiro passo, os primeiros a ser feridos, mas também os primeiros a sarar. São aqueles que quebram padrões geracionais sem um plano, aqueles que acendem tochas mesmo quando estão na escuridão. O seu chamado divino não é ser seguido, é liderar, mesmo quando a liderança parece solitária. Quando Deus precisa de alguém para agitar as coisas, Ele frequentemente escolhe alguém nascido em janeiro. E com esse chamado vem a pressão, uma pressão pesada, a pressão da expectativa, das batalhas silenciosas, de carregar uma visão enquanto ainda é humano. Mas mesmo na fraqueza, eles carregam uma força inexplicável. É porque o céu colocou dentro deles a unção do Gênesis, para falar no caos e criar ordem, para ficar no vazio e construir algo eterno. Nem sempre compreendem por que se sentem tão inquietos ou porque não conseguem se contentar com o normal, mas é porque não foram feitos para o conforto, foram feitos para o chamado. E esse chamado é começar, ascender, liderar o caminho quando ninguém mais o faz. Fevereiro não é apenas um mês curto, é um mês sagrado, uma janela de suavidade no meio de estações rigorosas.
Aqueles nascidos em fevereiro não foram criados para rugir, foram criados para acalmar. Carregam a gentileza do céu como óleo nas mãos. Enquanto outros falam para serem ouvidos, eles ouvem para curar. As suas almas estão profundamente ligadas para sentir o que os outros ignoram. Não é fraqueza, é sensibilidade divina. Deus deu-lhes corações que se partem não apenas por si mesmos, mas pelo mundo. Eles carregam uma unção silenciosa que fala através da presença, em vez do volume. Eles percebem o que não é dito, sentem o que está oculto e confortam o que parece irreparável. As suas lágrimas não são apenas emoção, são intercessão. Os seus suspiros não são exaustão, são orações não ditas pelos outros. Quando Deus precisa de alguém para preencher a lacuna, Ele frequentemente chama uma alma de fevereiro. Não precisam de títulos para servir ou palcos para brilhar. A sua missão é ser um bálsamo num mundo cheio de feridas. Onde há conflito, instintivamente procuram a paz. Onde há caos, sussurram calma. Muitas vezes são ignorados por um mundo que recompensa o barulho, mas o céu vê-los. O céu observa como carregam fardos que nem sequer são seus, como sentem a dor dos outros como se fosse sua, como escolhem a compaixão mesmo quando isso tem um custo. Há poder nisso, poder sagrado. No mundo espiritual, são como ventos suaves que mudam a atmosfera. Não se consegue vê-los a chegar, mas nota-se quando chegam. A sua vocação divina é reconciliar. Não apenas as pessoas entre si, mas as pessoas com a esperança, as pessoas com o descanso, as pessoas com Deus. Mesmo no seu silêncio, o seu espírito fala. O seu propósito é ser aquele momento na tempestade de alguém em que tudo de repente fica calmo. Não precisam de consertar o mundo inteiro. Tudo o que precisam de fazer é caminhar no seu dom. E o seu dom é a paz. As almas de março são forjadas na transição. Não são totalmente inverno, nem ainda primavera. Vivem no meio termo. E por isso, carregam dentro de si uma força dupla. A força de deixar ir e a força de seguir em frente. São moldadas pela mudança. Onde outros desmoronam, elas adaptam-se. Onde outros entram em pânico, elas aguentam. Deus criou-as para suportar o que outros fogem. As suas vidas nem sempre são fáceis, mas são sempre significativas. Os nascidos em março não são levados pela calma, são chamados pelas tempestades. Como navegadores espirituais, sentem os ventos a mudar e encontram estabilidade onde outros perdem o equilíbrio. A sua vocação divina é caminhar pelo caos com clareza. Como Noé, podem sentir-se loucos por construir algo em que mais ninguém acredita, mas obedecem na mesma. E essa obediência torna-se a sua arca, o seu escudo, o seu testemunho. As almas de março estão equipadas para atravessar épocas de deserto com uma fé que não precisa de aplausos. São incompreendidos, até mesmo duvidados. Mas quando a enchente chega, é a sua preparação que salva os outros. Não precisam da confirmação da multidão, têm orientação do alto. Essa é a sua força. Sabem como ficar quietos sem ficar estagnados. Sabem como carregar os outros enquanto carregam a sua própria dor. Não são vítimas da tempestade, são seus alunos. Cada provação que sobrevivem torna-se mais uma camada de armadura, mais uma fonte de sabedoria, mais uma confirmação de que foram feitos para mais. A sua força não está em exibir-se, está em aparecer repetidamente, silenciosos, fiéis, prontos, porque no fundo eles sabem, a tempestade não é o fim, é a preparação, a formação, o campo de provas sagrado. Os nascidos em março são âncoras disfarçadas de errantes. Eles mantêm o mundo estável quando tudo começa a desviar-se. E isso não é pouca coisa. Há algo inconfundivelmente poderoso nas pessoas nascidas em abril. Algo inexplicável, algo resiliente. Elas atravessam o fogo e saem brilhando. Não porque saem ilesas, mas porque foram refinadas. Abril é o mês da ressurreição.
a estação em que a própria terra acorda, em que o que estava enterrado empurra o solo e floresce novamente. E é exatamente isso que as almas de abril personificam, o renascimento divino. São aqueles que se levantam quando tudo desaba, que continuam a respirar quando o mundo desistiu deles. A sua história é muitas vezes repleta de reviravoltas e finais repentinos, mas, quando tudo parece ter acabado, eles voltam, mais fortes, mais sábios, brilhando com um propósito. Não é sorte, é uma unção. Estas são as pessoas que carregam a lembrança do céu de que nada está realmente acabado, a menos que Deus diga. Os seus reveses são muitas vezes preparativos para algo sagrado. Quando os outros veem ruínas, elas veem fundações. Quando os outros fecham o livro, elas passam para o próximo capítulo. Os seus corações são teimosamente esperançosos. Acreditam em novos começos, não apenas para si mesmas, mas para todos à sua volta. Quando entram num lugar, as coisas que estavam mortas começam a mexer-se. Sonhos enterrados sob a vergonha começam a respirar. Não precisam de pregar o renascimento, vivem-no. São a prova de que o que está partido pode tornar-se belo, que a dor pode dar origem ao poder, que o fim é muitas vezes o início disfarçado. A sua presença muda a atmosfera, não com ruído, mas com luz. Quando os outros estão parados, eles avançam. Quando os outros dizem, é tarde demais, eles sussurram, vê o que Deus pode fazer. Essa fé, essa audácia de ter esperança na escuridão, é o que os torna perigosos para o desespero. As almas de abril são guerreiros da renovação. Eles ensinam pelo exemplo que ressurgir não é um milagre reservado para poucos. É um chamado para os escolhidos. E eles foram escolhidos para ressurgir repetidamente, não apenas por si mesmos, mas para mostrar ao mundo que a morte nunca teve a última palavra. Os nascidos em maio carregam um espírito feito de aço e graça. Há uma quietude neles, mas não se engane. Eles não são passivos, eles estão plantados, firmados de maneiras que a maioria das pessoas não consegue compreender. A força deles não é barulhenta ou ostensiva. É do tipo que sobrevive a longos invernos, do tipo que caminha calmamente em meio a tempestades. Eles são aqueles que permanecem de pé enquanto os outros desmoronam. A fé deles não treme facilmente. Quando a vida ruge, eles ouvem. Quando o medo grita, eles permanecem firmes. Os nascidos em maio são pilares espirituais. Não foram criados para fugir das batalhas, foram criados para suportá-las. Há um poder silencioso na sua presença. Um tipo de autoridade que não exige atenção, mas impõe respeito. Não precisam de provar nada, simplesmente permanecem. E nessa permanência, os outros encontram coragem. As suas palavras são poucas, mas quando falam, é como âncoras a cair em águas profundas. Há algo neles que traz paz ao caos, clareza à confusão. São como pastores espirituais, gentis, vigilantes, protetores. Mas não se deixe enganar pela sua calma. Por dentro são leões. Quando surge a injustiça, eles também se levantam. Quando os outros recuam, eles avançam. A sua vocação divina não é apenas acreditar, mas inspirar a crença. Nas famílias, nas comunidades, nos estranhos que cruzam o seu caminho. Eles têm o dom de fortalecer o que é fraco, encorajar o que está cansado, restaurar o que foi desgastado pela vida. Não precisam gritar para serem ouvidos. A sua fé fala mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. São pessoas que amam mesmo quando estão cansadas, servem mesmo quando estão sofrendo e continuam mesmo quando o caminho é difícil. São protetores, não apenas de pessoas, mas de promessas. Acreditam no que Deus disse e esperarão o tempo que for preciso para ver isso acontecer. Esse é o poder de maio, inabalável, imutável e ainda assim cheio de graça. As almas de junho são diferentes, são construtoras, não apenas de coisas, mas de futuros. Não se precipitam, mas quando agem, é de forma deliberada, estratégica e duradoura. Nasceram com visão, não apenas do tipo que vê o que é, mas do tipo que imagina o que poderia ser, e então
silenciosamente começa a lançar as bases para que isso aconteça. São pensadores, planeadores, arquitetos silenciosos do propósito divino. Enquanto outros buscam os holofotes, eles estão nos bastidores, fortalecendo o que permanecerá quando tudo o mais desaparecer. Não perdem tempo com ruídos, valorizam a estrutura, a profundidade, a autenticidade. São aqueles que fazem as perguntas difíceis antes de construir qualquer coisa, porque sabem que tudo o que não tem raízes irá desmoronar-se. Os nascidos em junho são confiados com planos espirituais. Deus não lhes dá apenas ideias, Ele dá-lhes planos. Não é um sucesso da noite para o dia, mas um sucesso lento e sagrado. Eles constroem casamentos, ministérios, comunidades, famílias, sonhos, e constroem-nos para durar. Pode sentir a segurança na presença deles, como se estar ao lado deles significasse estar em terreno firme. A sua vocação não é chamativa, mas fundamental. Podem nem sempre ser reconhecidos, mas são sempre confiáveis. Quando alguém cai, é a alma de junho que o ajuda a se levantar. Quando as coisas não estão claras, é a sabedoria deles que traz ordem. Eles constroem confiança com a sua consistência. A lealdade está no seu ADN. A paciência é a sua arma secreta e a excelência é a sua linguagem natural. Eles não tomam atalhos, não desistem no meio do caminho. O que começam, terminam. A sua missão divina é criar o que os outros vão precisar. Pavimentar o caminho com intenção. Preparar um lugar onde os outros possam prosperar. E por causa disso, a sua jornada pode muitas vezes parecer solitária, ignorada, até mesmo desvalorizada. Mas o céu vê-os. O céu celebra as mãos que constroem quando ninguém aplaude. As mãos que carregam martelos, em vez de microfones. As mãos que levantam os outros sem se levantarem. São arquitetos espirituais. E um dia, quando as tempestades chegarem, ficará claro que o que eles construíram permaneceu de pé. Aqueles que nascem em julho carregam um fogo que não queima, mas ilumina. Eles não foram criados para aceitar o que lhes é dado sem questionar. Em vez disso, foram formados com uma profunda sede de compreender o que está por baixo da superfície. As almas de julho são buscadoras da verdade, não porque duvidam, mas porque desejam ir mais fundo. Não se contentam com respostas fáceis, tradições superficiais ou repetições cegas. Dentro delas, arde uma curiosidade sagrada, que se recusa a aceitar meias-verdades ou clichês espirituais. Quando os outros dizem, acredita, as almas de julho dizem, ajuda-me a compreender. E isso não é fraqueza, é uma força sagrada. Porque a verdadeira fé não se constrói com silêncio, constrói-se com revelação. Estas são as pessoas que desafiam suposições, não para causar conflito, mas para revelar clareza. Fazem as perguntas que os outros têm medo de expressar. O que isto realmente significa? Por que é importante? O que Deus está realmente a dizer aqui? E quando perguntam, as coisas começam a mudar. Pensamentos adormecidos começam a despertar. Escrituras esquecidas ganham vida. Rotinas obsoletas são substituídas por encontros reais. As suas perguntas não são rebelião, são convites. Convites para ver Deus mais claramente, para segui-lo mais sinceramente, para adorá-lo mais autenticamente. Os nascidos em julho carregam o espírito de Tomé, o discípulo que disse, se não vir, não acreditarei. E, no entanto, quando viu, adorou mais profundamente do que os outros. Este é o caminho das almas de julho. Questionar não porque lhes falta fé, mas porque querem que a sua fé seja real. São aqueles que cavam poços em lugares secos, que lutam com anjos até que a bênção chegue, que ficam sentados em silêncio, não porque estão confusos, mas porque estão a ouvir. Não foram criados para imitar, foram criados para interpretar. E, muitas vezes, as suas vidas são marcadas por uma inquietação espiritual, uma sensação de que há mais, uma agitação que nunca desaparece completamente. Essa agitação é divina, é a sua bússola.
É assim que Deus os guia em direção à sua missão. E qual é essa missão? Conduzir os outros para fora das águas rasas. Mostrar às pessoas que é normal perguntar, explorar, aprofundar-se nas coisas de Deus. A sua presença dá aos outros permissão para buscar a verdade sem medo. Não se limitam a confortar os que questionam, caminham com eles. Não dão respostas, ajudam os outros a encontrar as suas próprias respostas. Esse é o seu ministério. São guias espirituais que não apontam para si mesmos, mas para a profundidade de Deus. E, uma vez que encontram essa profundidade, não aguardam para si mesmos. Tornam-se fontes de sabedoria para todos à sua volta. Agosto não é apenas o 8º mês. É um limiar, uma ponte espiritual entre o que é visível e o que é eterno. Os nascidos em agosto sempre se sentiram diferentes, não porque são estranhos, mas porque são sensíveis a algo que a maioria das pessoas ignora. Carregam uma saudade do céu, mesmo que não consigam descrevê-la em palavras. Está nos seus olhos, na maneira como fazem uma pausa antes de falar, na maneira como parecem estar a ouvir algo mais profundo do que o que está a ser dito. As almas de agosto são buscadoras do sagrado. Desde tenra idade, estão cientes de que há mais na vida do que aquilo que os olhos podem ver. Sentem as coisas mais intensamente. A sua intuição é apurada e a sua percepção é profunda. Quando os outros se distraem com o ruído, os nascidos em agosto notam o silêncio. Quando os outros perseguem a aparência, eles procuram a essência. E isso não é por acaso, é por desígnio divino. Deus criou-os para perceberem o que os outros não percebem. São aqueles que sentem quando uma sala está espiritualmente pesada. Aqueles que sentem quando alguém está a sofrer, mesmo que não tenham dito uma palavra. Não são apenas emocionalmente intuitivos, estão espiritualmente conectados. Essa profunda consciência espiritual nem sempre é fácil de carregar. Pode fazer com que se sintam isolados. As almas de agosto muitas vezes lutam contra a solidão, não porque não são amadas, mas porque o seu espírito busca coisas além do comum. Anseiam por encontros com Deus. São atraídos pela adoração que quebra correntes, por conversas que agitam a alma, por momentos de quietude em que o céu fala em sussurros. Não foram criadas para uma vida superficial. Foram chamadas para elevar os outros, para apontar a sua geração para o que realmente importa. A sua própria vida é um lembrete de que o reino espiritual é real, que Deus está perto e que a eternidade está mais próxima do que pensamos. Muitas vezes, a sua simples presença faz as pessoas refletirem. Há algo nelas que convida à reverência, à reflexão e à revelação. Não acreditam apenas, elas encarnam a crença. Não falam apenas de Deus, caminham com Ele. O seu chamado é despertar um mundo adormecido para a realidade divina. São pontes, conectando o mundano com o milagroso. E o seu dom é o discernimento. Conseguem identificar a verdade enterrada sob o engano. Conseguem sentir quando algo está errado, mesmo quando parece certo. Esse discernimento é a proteção do céu, não apenas para eles, mas para as pessoas ao seu redor. Quando as almas de agosto estão totalmente alinhadas com a sua vocação, a sua vida torna-se um altar vivo, um lugar onde os outros encontram paz, onde as perguntas encontram clareza, onde o cansaço encontra o espanto. São chamados a criar espaços sagrados, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Nas suas conversas, nas suas orações, nos seus momentos de silêncio, algo divino está sempre a mover-se. Lideram não pela força, mas pelo exemplo. Não pelo domínio, mas pela presença. E através da sua presença, as pessoas lembram-se da sacralidade que esqueceram. A sua missão é clara: lembrar ao mundo que fomos feitos para mais, que esta vida não é tudo o que existe, que o céu é real, assim como o Deus que colocou a eternidade nos nossos corações. Não estão aqui para impressionar, estão aqui para despertar. E fazem isso, não com barulho, mas com uma chama tranquila e constante que nunca se apaga.
As almas de setembro nascem em alinhamento divino. Elas chegam quando as estações começam a mudar, quando a natureza se prepara para encerrar o velho e lançar as bases para o que está por vir. E assim como o mês que as deu à luz, elas carregam um projeto espiritual de ordem, clareza e estrutura sagrada. Elas não passam pela vida esperando que as coisas deem certo. Elas sentem profundamente que há um propósito para cada passo, um sistema por trás de cada movimento, uma arquitetura divina no caos. Não são pessoas que prosperam no barulho ou na aleatoriedade. O seu espírito anseia por paz, equilíbrio, pelo tipo de ordem espiritual que abre espaço para a revelação. Quando veem algo quebrado, não se limitam a lamentar, começam a reconstruir. Quando testemunham confusão, sentem-se chamados a trazer compreensão. As suas mentes são perspicazes, mas não é apenas intelecto. É sabedoria espiritual que flui através delas como um rio tranquilo, moldando tudo o que tocam. Os nascidos em setembro são organizadores não apenas de coisas, mas de vidas, de sonhos, de destinos. São sensíveis ao desequilíbrio. Podem entrar numa sala e sentir o que está fora do lugar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Podem nem sempre falar sobre isso, mas veem. Deus programou a sua alma para discernir o que os outros ignoram, para sentir as rachaduras por baixo das aparências, para perceber quando as coisas estão espiritualmente desalinhadas. E mais do que isso, Ele deu-lhes a capacidade de realinhar com graça. As almas de setembro não se limitam a corrigir, elas orientam, não exigem ordem, elas restauram-na. Têm a rara capacidade de trazer estrutura sem controlar, de liderar sem dominar, de organizar sem sufocar o espírito. A sua presença muitas vezes torna-se um espaço seguro para os outros reconstruírem as suas vidas. Os amigos recorrem a elas quando tudo está a desmoronar-se, não apenas porque são confiáveis, mas porque carregam a paz de saber que mesmo a pior confusão pode ser consertada com amor e orientação. Elas carregam o espírito da administração divina, a clareza do reino. No corpo de Cristo, elas são como ligamentos, invisíveis, mas essenciais, mantendo tudo unido. O seu chamado divino é estratégico. Ajudam os outros a passar da visão à realidade, do caos à clareza, da peregrinação à caminhada com propósito. Nem sempre recebem reconhecimento por isso, e muitas vezes lutam contra sentimentos de invisibilidade. Mas no céu são honrados, porque Deus sabe que sem eles muitos permaneceriam perdidos. O seu trabalho pode ser silencioso, mas o seu impacto é eterno. Os nascidos em setembro são arquitetos espirituais do reino, dotados de perspicácia, intuição e graça incansável para continuar reconstruindo o que outros desistiram. Eles não apenas consertam as coisas, mas as preparam para o crescimento. Suas vidas não são acidentais, são missões. E aqueles que caminham com eles estão caminhando ao lado da ordem divina em movimento. As almas de outubro são marcadas pela transição, mas essa transição não é caos, é transformação. Eles vêm a este mundo não para manter o velho, mas para dar início ao novo. São outonos espirituais, removendo gentilmente o que não serve mais e abrindo espaço para o que Deus quer que nasça a seguir. Os nascidos em outubro não têm medo da mudança. Eles foram feitos para ela. Carregam dentro de si a sabedoria para saber quando uma estação está a terminar e a coragem para ajudar os outros a deixar ir. A sua vida é uma mensagem. Transformação não é perda, é renascimento. Não foram criados para se agarrar, foram criados para evoluir. A sua presença na vida dos outros surge frequentemente em momentos críticos, momentos em que as pessoas se sentem presas ou perdidas, sem saber como seguir em frente. E os nascidos em outubro chegam como o vento, suaves, mas implacáveis, mudando a atmosfera, agitando a alma, despertando a consciência de que é hora de seguir em frente. São pessoas que quebram ciclos geracionais sem pedir desculpa. Não estão aqui para repetir,
estão aqui para redimir. A sua vocação não é apenas pessoal, é coletiva. Onde quer que vão, as coisas mudam, as relações evoluem, as mentes abrem-se, os espíritos despertam, não porque o forçam, mas porque a sua própria essência carrega o ritmo da renovação. Não se agarram ao que foi, caminham com fé para o que pode ser. É por isso que a sua jornada é muitas vezes repleta de vales emocionais profundos. São testados de maneiras que parecem quase injustas, mas esses vales não são castigos, são preparação. Deus permite que sintam profundamente para que possam guiar profundamente, para que possam caminhar ao lado dos outros através da dor e gentilmente conduzi-los para fora dela. Carregam o manto da restauração. As suas palavras trazem esperança a lugares que há muito se silenciaram. O seu silêncio traz conforto aos corações que se esqueceram do que é a paz. São aqueles que ajudam os outros a lamentar o que foi e a celebrar o que está por vir. A sua missão divina é a transformação, mas uma transformação que cura, não prejudica. Não são destruidores, são renovadores. Quando os outros têm medo de mudar, eles fazem com que isso pareça possível. Quando os outros hesitam, eles agem. O seu dom é a flexibilidade, a abertura ao tempo de Deus, a disposição de abandonar até mesmo o que é familiar em troca do que é sagrado. Não se agarram ao que já não serve ao espírito. Rendam-se rapidamente, confiem profundamente e obedeçam mesmo quando dói. Essa rendição torna-se o seu superpoder, porque num mundo viciado em controlo, tornam-se a prova viva de que deixar ir é sagrado, que o renascimento é real, que nada que Deus toca permanece morto. A sua vida é uma ressurreição contínua, nem sempre da tragédia, mas da estagnação. Mostram aos outros como se mover novamente, como respirar novamente, como ter esperança novamente. As almas de outubro estão aqui para nos lembrar que a transição não é algo a temer, é algo a honrar, algo a atravessar com graça. São as parteiras espirituais de novos começos, e a sua vocação é tão bela quanto corajosa. Conduzir os outros do que foi para o que será, ajudar os outros a livrar-se do velho como folhas que caem e a preparar-se para a colheita de uma nova estação que o céu está pronto para libertar.